Voltei, irmão Jacó, capítulo 4, Vida Nova. A excursão, embora de alguns passos somente, apesar de realizada com o auxílio de energias alheias, agravou meu abatimento, mas não perdi o gosto de observar tamanhas as surpresas que se sucediam. Recordando a ansiedade com que sempre aguardei na terra as descrições do momento da morte por parte de companheiros que me haviam antecedido, buscava fixar agora todas as particularidades da situação, na esperança de transmitir notícias aos irmãos da retaguarda. Porém, aquele contato inesperado com a natureza nos impunha singular renovação. Os remanescentes das dores físicas desapareciam. A ausência de certas impressões desagradáveis ampliavam a minha apatia. Me achava intensamente aliviado, porém mais fraco. Repouso breve. Senti irresistível desejo de dormir. Bezerra Andrade e Marta eram benfeitores e expressavam a vida diversa em que eu penetraria de agora em diante. Com certeza, guardariam 1000 informações preciosas que eu esperava. Curioso e feliz, mas como vencer o sono e pesar no meu cérebro? Extenuado, vacilante, notei que não envergava as mesmas peças que usava habitualmente no leito. Envolvia-me vasto roupão claro de convalescente. Tentei perguntar, entretanto, a fraqueza dos órgãos vocais prosseguia sem variações. Era preciso aceitar os recursos como estavam sendo oferecidos. Não adiantava qualquer interrogação, indispensáveis a serenidade e a paciência. Diante do mar, a minha posição orgânica se diferenciava. Aquelas bafagens de ar fresco que eu recebia encantado regeneravam minhas forças. Pareciam portadoras de alimento invisível. Inalando-as, permanecia singularmente sustentado, como se houvesse sorvido caldo substancioso. Então, novamente, ele fala da importância da respiração. E nós aqui encarnados não costumamos prestar atenção na nossa respiração. Devemos ter sempre em mente a importância da respiração. Marta, agora sentada, me oferece colo acolhedor, acariciando minha fronte. Notei que o irmão Andrade comentava as virtudes do mar no reerguimento das energias do perispírito. Referia-se a casos repetidos de socorro a irmãos recém-desencarnados, conduzidos com êxito à frente das águas. Então, mais uma vez, ele reforça a importância do mar, como tomar um banho de mar ou mesmo caminhar na praia, renova as nossas energias. E às vezes a gente faz assim, despretensiosamente, e a gente não presta atenção nos benefícios que estamos recebendo. E, portanto, a gente não absorve todas essas energias, não estamos respirando adequadamente. Desenvolvi o máximo esforço para registrar suas impressões quando o benemérito amigo me dirigiu a palavra, cuidadoso, aconselhando-me o sono pacífico e restaurador. Não devia reagir contra o repouso, disse-me fraternal, e acrescentou que não convinha sacrificar necessidades da alma à curiosidade, embora nobre. Quantas vezes a gente sacrifica o sono para continuar fazendo alguma coisa? Precisamos estar atento a isso. O sono é necessário. Teria tempo para observar e aprender muito, e, pelo menos durante algumas horas, não poderia me furtar ao descanso imprescindível. Compreendi o alcance do conselho e obedeci.
Me entreguei sem resistência e perdi a noção do espaço e do tempo no sono abençoado e reparador. Impressões diferentes. Despertando, dia alto, não podia precisar o tempo curto em que repousei. Continuava a filha do meu lado, mas ambos os benfeitores não estavam lá. Notificou-me Marta que se haviam ausentado, porém não tardariam. Confiaram-me a ela enquanto me aquietava. Contudo, estariam junto de mim em breves minutos. Me senti outro homem. Movimentei os braços e me ergui sem dificuldade. Tentei falar e que alegria experimentei. Entendi-me com minha filha querida à vontade. Ela me explicou que eu não havia repousado quanto seria de desejar e que voltaria ao descanso na primeira oportunidade. Perguntou em seguida se eu estava amedrontado e como eu demonstrei a firmeza de ânimo que me possuía, me cientificou que Bezerra, em breves minutos, cortaria os derradeiros laços que me retinham ainda, de certa forma, aos envoltórios carnais, consultando-me ao mesmo tempo se não me inspiraria temores assistir, de algum modo, ao enterramento dos meus despojos. Respondi-lhe com o meu interesse. Tudo o que eu pudesse aprender de novo representaria enriquecimento de observação. Em verdade, me animava outras disposições. Guardava a ideia de haver rejuvenescido. Toquei meu veículo novo corpo. Eu era o mesmo, dos pés à cabeça. Coração e pulmões funcionavam regulares. Me fascinava, porém, acima de tudo, o novo aspecto da paisagem. Casas, vegetação e o próprio oceano pareciam coroados de substâncias coloridas que sugestões surpreendentes em torno, as claridades solares em derredor revelavam maravilhosos matizes. Ou seja, ele já estava vendo com outros olhos, com mais clareza, né? Estavam vendo o que a gente não consegue ver, nós vemos assim, mais embaçados do que eles, né? Marta me informou de que enquanto a nossa mente funciona sob determinadas condições, vemos somente alguns aspectos do mundo, e porque eu interrogasse de se todos os desencarnados se surpreendiam com as visões que me encantavam os olhos, ela respondeu negativamente. Muitos libertos da disciplina física, ela esclareceu, conservam tão fortes ligações com os interesses humanos que a visão deles não se modifica de pronto e prosseguem vendo a Terra nas mesmas expressões em que a deixaram. Era prodigioso o quadro. Senti forte impulso de me prosternar em sinal de agradecimento, de reconhecimento à majestade divina. Tão grande leveza caracterizava agora o meu organismo que, contemplando elevado as águas próximas, nelas adivinhei pesadíssimo elemento. Pensei concomitantemente que se eu tentasse, talvez conseguisse caminhar sobre as ondas líquidas aureoladas ao meu olhar de sublime coloração. Registrando o meu ânimo, a querida filha se mostrou satisfeita desde o primeiro momento de nosso reencontro. Marta revelava ansiedade de me ver tranquilo e contente. Então, aqui nós vemos que ele percebeu que o corpo era o mesmo, apenas mais rejuvenescido. Provavelmente ele se sentia mais jovem porque ele não sentia mais a doença. Sempre que a gente está doente, né,
E aí, quando a gente melhora, quando a gente vai sarando, nós começamos a nos sentir melhores e mais dispostos e, portanto, rejuvenescidos. André, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos fala sobre a nossa roupagem no plano espiritual. Ele nos fala que podemos nos manter na idade em que nos encarnamos, podemos assumir uma idade mais jovem, dependendo de onde e de para quem vamos nos apresentar. Isso de acordo com o nosso grau de evolução e de acordo com o nosso merecimento, claro. Então, ele nos, né, o irmão Jacó, ele não desencarnou tão mal assim, muito pelo contrário. Ele já conseguiu perceber as auras das casas, da vegetação, de tudo em redor. Note que Marta disse para ele que nem todos conseguem isso porque estão muito ligados às coisas terrenas. Ou seja, eles continuam a ver as coisas como nós encarnados as vemos. Lembra? André Luiz demorou muito para perceber a aura das coisas. Ele só conseguiu perceber a amplificação das coisas lá no livro Os Mensageiros. Nosso lar, não. E em vários momentos, André nos alerta, através de exemplos, para o cuidado com que nós pensamos. Se conseguíssemos ver a aura de tudo, teríamos mais cuidado com a energia que emitimos no dia a dia, mas sabemos que ela existe. Portanto, mesmo não havendo, devemos cuidar dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Ok? Surpreendido. Nos disponhamos a deixar o abrigo a que nos refugiamos quando percebi que me encontrava em trajes impróprios, arraigada a ideia de que seria visto por amigos encarnados, não ocultei um gesto de aborrecimento. À distância do leito, aquele roupão alvo não deixava de ser escandaloso. Marta, que seguia minhas reflexões sorridente, vestia-se com apurado gosto. Ia expor a ela os meus receios, né, os receios que me assaltavam, quando se adiantou, asseverando que as preocupações do momento atestavam as minhas melhoras. Um homem desalentado não pensa em roupa, ela disse alegremente. Acrescentou que Bezerra e o irmão Andrade não se demorariam e que a solução do problema foi prevista na véspera. De fato, transcorridos alguns minutos, chegaram atenciosos. A possibilidade de interessar-lhe a palavra encheu-me de imenso júbilo, imensa alegria. Abracei-os reconhecidamente. Trouxeram-me um costume, ou seja, um terno cinza, muito semelhante aos que eu preferia no verão. O irmão Andrade me ajudou a vestir esse terno. Então, naquele momento, ele ainda não tinha condições de plasmar nada, ainda precisava de ajuda. Por isso que eles trouxeram a roupa para eles. No Evolução em Dois Mundos, o André vai dizer que a gente já consegue plasmar e que quem não consegue ainda tem quem faça, né, a roupa para eles. Mais alguns instantes, e entre os dois benfeitores que me amparavam lado a lado, ofereceram-me os braços, nos afastando da praia. Enorme movimento nas vias públicas, a mesma diferença que assinalou no mar, nas plantas e no casario, notava nas pessoas. Cada qual se revestia de halo diferente
Então, ele também já estava vendo a aura das pessoas, assim como viu nas casas, na vegetação, em tudo que ele já tinha prestado atenção. Mas não me sentia disposto a formular perguntas. Assombrava-me com a locomoção própria e esse problema naturalmente solucionado bastava, por enquanto, às minhas capacidades de analisar. Andava sem grande desenvoltura, mas a lentidão dos meus passos obedecia à inexperiência e não a qualquer impedimento por parte do corpo, que reconhecia leve e ágil. Aproveitaria o momento para acentuar observações nesse sentido, quando a apressada senhora, carregando grande embrulho, investiu indiferentemente contra nós. Grande foi o abalo para mim. Recuei num movimento instintivo, temendo o atrito, mas não houve tempo. A dama atravessou o nosso grupo sem dar conta da nossa presença. Assustado, procurei o olhar dos companheiros, todos me olharam sorridentes. Esse, meu caro Jacó, falou Bezerra bem-humorado, é o novo plano da matéria, que vibra em graduação diferente. E eu exclamei, passou por nós sem nos perturbar. Por nossa vez, não a perturbamos também, o irmão Andrade respondeu satisfeito. O incidente me chocou. Me via perfeitamente integrado no antigo patrimônio orgânico. Não estaremos num corpo de ilusão? Eu ousei perguntar. Bezerra esclareceu delicado. O poder da vida na ilimitada criação de Deus é infinito. E a mulher que passou despercebidamente por nós, cujo veículo de carne caminha para a morte, poderia fazer a mesma pergunta. A pequena ocorrência nos dava bastante material à reflexão. Gostaria de trocar comentários e propor questões diversas, mas o meu abatimento ainda era grande. Deixei-me, pois, conduzir sem relutância de imprevisto a imprevisto. Pois é, encarnados e desencarnados vibram em graduações diferentes, né? Ele acabou de falar pra gente isso. Eles não sentiram nada e a encarnada também não sentiu nada. Ou seja, quantas vezes isso deve acontecer com a gente por dia? De retorno à casa. Grande movimentação de gente se faz em volta do lar onde os meus olhos de carne se haviam cerrado para sempre. Natural atração me impulsionava a entrar precipitadamente. O campo doméstico reclamava o meu espírito como poderoso imã. Entretanto, forças desconhecidas compeliam-me a retroceder. Registrando o fenômeno, aflito, fixei Bezerra, buscando esclarecimento. O venerável amigo me contemplou pacientemente e falou: ainda agora, reparávamos que o veículo físico de uma senhora em nada nos afetou a organização. Então, a senhora que acabou de cruzar com ele era indiferente a ele, mas ali estavam coisas que estavam impregnadas da sua energia, estavam entes queridos em sofrimento, estavam pessoas com tanto causos, piadas, enfim, tudo o que vemos acontecer em velórios, que ele gentilmente diz maneira inadequada, quando sabemos que o velório merece respeito, oração. É um momento de luto necessário, como vimos em capítulo anterior. Voltando à explicação de Bezerra, né? Mas aqui somos defrontados com matéria de nosso
plano, envolvendo pensamentos agressivos e desfavoráveis em massa. As projeções mentais da maioria dos nossos amigos aqui congregados, juntos, né? Formam energias contraditórias entre si. Alguns discutem e muitos pensam de maneira inadequada ao respeito que devemos a um companheiro em transe. Para nós, adequados adestrados, na travessia de obstáculos em compacta emissão de forças antagônicas, não constitui barreira insuperável, mas é preciso reconhecer as condições especialíssimas de nosso estado. Você ainda se acha na condição do pássaro mal saído do ninho, incapaz de voar livremente. Me tranquilizei com a explicação, mas perguntei curioso: e se eu insistisse? Teria choques extremamente desagradáveis, adiando o restabelecimento de suas forças. Toda realização útil pede exercício. Não teimei. A simples vizinhança das conversas infundia-me pronunciado mal-estar. Bezerra recomendou ao irmão Andrade e Marta me assistissem, enquanto cortaria o laço que, de certa forma, ainda me retinha as vísceras cadavéricas. Então ele ainda estava com aquele cordão prateado, sendo preciso desligar. O regresso à casa, com as surpresas de que se fazia acompanhar, me trouxe penosas impressões. Esforçava-me por não cair extenuado, aí mesmo. A dispneia retornou. Se o leito estivesse à minha disposição, nele buscaria sem demora refúgio confortante. Marta me ajudou, esclarecendo que a hora se caracterizava por muita ansiedade no coração dos entes que me consagravam sincera estima na terra, que inúmeros pensamentos de angústia convergiam sobre mim e por isso eu devia resistir, garantindo a minha tranquilidade. Considerando o que ouvia, procurei me acalmar. As forças que me colhiam em cheio, incontroláveis e impetuosas, me surpreendiam dolorosamente, como se fossem correntes elétricas. Vozes imprecisas cercavam os meus ouvidos. Onde me encontrava? Entre amigos ou no centro de um redemoinho de energias desconhecidas, mais furiosas do que as do vento forte? O irmão Andrade percebeu o meu desajustamento e me sustentou nos braços com mais carinho e segurança. Não ignorava que muitos amigos meus ali se encontravam. Entretanto, apesar do imenso desejo de revê-los, me via inibido de semelhante satisfação. Meus olhos se mantinham turvos e minha mente estava atormentada. E assim ele termina o capítulo. Vamos ver o que acontece no próximo. Por enquanto, boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.